É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Acessem as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós colocamos dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que servirá não só para o aprimoramento da sua aula, mas também como um momento devocional. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, o Facebook, Twitter, o LinkedIn. Ali no site, no final, você vê escrito Facebook, Twitter. Clicando ali, você terá acesso às redes sociais do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá acessar outras videoaulas e outros textos de apoio. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos do portal Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente tirar as últimas dúvidas que tiver. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E evangelização é o tema deste terceiro trimestre de 2016. O desafio da evangelização, obedecendo ao ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a última lição deste terceiro bloco do trimestre, a lição de número 12, que tem como título A Evangelização Real na Era Digital. E hoje nós então encerramos os aspectos específicos da evangelização. E hoje estaremos falando da evangelização no ambiente virtual, no mundo virtual, no mundo da internet, das redes sociais. Lá também nós temos de evangelizar. O desenvolvimento tecnológico, irmãos, das comunicações é espantoso. Nós temos um desenvolvimento da ciência hoje e as descobertas científicas, quando aplicadas, quando se criam técnicas, nós temos a tecnologia. A tecnologia é o resultado da ciência, é a aplicação do conhecimento científico. É isso que é a tecnologia. E é espantoso o desenvolvimento tecnológico da humanidade nos últimos 200 anos, mas isso já estava profetizado. Né? Se é espantoso, não pode ser surpreendente para o servo de Deus. Porque o profeta Daniel, o profeta que fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, do tempo do fim, no Antigo Testamento, ele já havia profetizado a respeito disso. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, está escrito: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A multiplicação da ciência é uma das características dos últimos dias. E nós estamos vivenciando isto com um espantoso desenvolvimento tecnológico. E é interessante que o texto diz: uns correrão de uma parte para outra, mostrando também que haveria uma integração da humanidade.
aquelas nações que foram espalhadas por toda a face da terra, na confusão das línguas em Babel, que estavam distantes, elas se aproximariam, uns correriam de uma parte para outra. E esta expressão nos mostra que o avanço da ciência, o avanço tecnológico, aproximaria as pessoas, tanto em relação a meios de transporte, quanto em relação aos meios de comunicação. Esta aproximação da humanidade, das várias culturas, das várias nações, se dá por estas duas maneiras, pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação. Através dos meios de transporte, nós podemos ir em 12 horas para o Japão, que fica do outro lado do mundo. E através dos meios de comunicação, nós podemos observar o que acontece em todo o mundo em tempo real. Em tempo real. Recentemente, nós vimos o mundo todo no Rio de Janeiro, com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. O mundo todo estava no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, acompanhando em tempo real as competições, acompanhando em tempo real as vitórias, as derrotas, os jogos. O mundo todo estava aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque hoje há uma aproximação, um avanço tecnológico. O irmão mesmo está agora me vendo aqui na minha casa. É verdade que eu gravei, não é em tempo real, mas o irmão está vendo a minha casa aí, na sua casa, ou no lugar onde o irmão está assistindo a esta videoaula. É o efeito da tecnologia que aproxima as pessoas. É por isso que o filósofo, sociólogo e teórico da comunicação canadense, Marshall McLuhan, cunhou uma expressão dizendo que o mundo se tornou uma aldeia global. Os meios de transporte e os meios de comunicação, os avanços tecnológicos, transformaram o mundo na minha aldeia. A aldeia da antiguidade, a aldeia de alguns anos atrás, aquele vilarejo onde todas as pessoas se conheciam, onde todas as pessoas partilhavam e compartilhavam as suas vidas, onde todas as pessoas conviviam. Hoje é o mundo. O mundo é uma verdadeira aldeia global. Porque eu posso agora, nesse exato momento, ver o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. É isso que traz o avanço tecnológico, esta aproximação das pessoas. E esta aproximação das pessoas faz com que se mude a maneira de viver. Hoje as culturas estão em pleno contato, estão se misturando, estão se uniformizando. Porque a cultura é uma criação humana, é uma maneira criada pelo homem para viver. E que depende do meio ambiente, do clima, da geografia, do lugar. E os homens começam, então, a ter modos de vida diferentes. Desde o espalhamento daquela comunidade única pós-diluviana pelo mundo, surgiram as diversas nações, as diversas culturas, as diversas maneiras de viver, que eram isoladas umas das outras. Mas com o avanço tecnológico, eles se aproximaram. E por isso hoje há uma influência de uma cultura na outra, há uma mistura e uma tendência à uniformização da maneira de viver. Não, logicamente, nunca teremos uma uniformidade por causa dos fatores naturais que fazem parte da cultura, mas há uma uniformização. Uma tendência à massificação.
E o modo de vida é diferente por causa hoje da tecnologia. O mundo se tornou uma aldeia global, onde todos se aproximam e têm contatos, outras culturas têm contatos, onde há influência de um sobre o outro, onde há a possibilidade da manipulação, como falaremos daqui a pouco. Esse avanço tecnológico fez também com que aumentasse a velocidade da vida. Hoje nós estamos num corre-corre. E nós temos um aumento da velocidade da vida. Tanto é assim, eu tenho 50 anos, já tenho meio século de vida, mas eu me lembro do tempo em que não tinha jornal na segunda-feira. E os fatos de domingo nós só ficávamos sabendo na terça-feira. E o jornal de terça-feira não era antiquado nem ultrapassado. Hoje em dia, isso é impensável. Quando eu vou para a internet e eu vejo uma notícia, eu vejo a hora da notícia. Porque se eu tiver ao meio-dia e a notícia for de 8 horas da manhã, ela pode já ser ultrapassada, ela já pode ser antiquada, ela já pode estar superada. Porque o contato que se tem hoje, a velocidade das informações proporcionada pela tecnologia, faz com que nós vivamos sempre no tempo real. Eu preciso saber da hora da notícia, porque tudo é muito corrido, tudo é muito veloz. E isso é causado pelo avanço da tecnologia. É o que nós chamamos hoje da era digital da nossa lição. Hoje, ao toque de um dedo, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Ao toque de um dedo, você tem informações infinitas, informações que não podem sequer ser digeridas. Se você for pesquisar, por exemplo, sobre era digital no Google, o Google vai te dar milhões de informações a respeito da expressão era digital. Que você, se parasse e começasse a pesquisar, morreria e não conseguiria ter acesso a todas as informações que lhes são disponíveis na internet a respeito de era digital. Este é o mundo que nós vivemos e onde as pessoas estão. As pessoas hoje estão navegando na internet, nas redes sociais, passam boa parte do seu dia nas redes sociais, na internet. E se as pessoas estão lá elas devem ser evangelizadas. Daí a importância de nós termos uma estratégia de evangelização no ambiente virtual. Porque milhões e milhões de pessoas gastam quase todo o seu dia na internet. E isso, particularmente no Brasil, né? O Brasil é considerado o segundo país do mundo onde as pessoas mais tempo ficam nas redes sociais e na internet. Só perde para os Estados Unidos. E se as pessoas estão no ambiente virtual, se as pessoas lá têm os seus interesses, e se nós temos que pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura, o ambiente virtual deve ser evangelizado. Se as pessoas são levadas agora a ficar a maior parte do tempo no ambiente virtual, é nesse ambiente virtual que a igreja deve levar a mensagem do evangelho. Nós estamos a dizer que o avanço tecnológico das comunicações, que transformou o mundo numa aldeia global, que nos coloca agora no tempo real, ela é o resultado da multiplicação da ciência. E ela, sem dúvida alguma, traz benefícios. Mas o ambiente virtual, o desenvolvimento tecnológico, traz também algumas consequências maléficas.
Isto porque a tecnologia, o avanço tecnológico, o avanço científico, não são capazes de retirar o pecado da humanidade. E como diz o apóstolo João, lá no livro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ora, se todo o mundo está no maligno, as criações humanas estão também dominadas pelo maligno, e é por isso que o ambiente virtual também está impregnado da malignidade. Também o ambiente virtual está debaixo do tacão do pecado, do tacão de Satanás. E eis mais um motivo pelo qual a igreja, que é a luz do mundo, ela deve entrar no ambiente virtual, para remover as trevas do ambiente virtual e levar Cristo às pessoas que estão no ambiente virtual. E aí nós vemos também algo importante que é retratado no título da nossa lição: a evangelização real na era digital. A igreja tem de entrar no ambiente virtual, porque lá estão as pessoas. Mas nós não devemos esquecer que as pessoas estão no mundo real, que o ambiente virtual, ele é virtual, ele trabalha com a imaginação, ele não é real. A igreja tem que ir ao ambiente virtual para alcançar pessoas reais. A evangelização, ela deve ser real, embora esteja num ambiente virtual. E este ambiente virtual, como nós estamos a dizer, ele é impregnado de malignidade. Não é por acaso que a esmagadora maioria dos sites na internet são pornográficos. Fazem apologia da imoralidade sexual, da prostituição. Não é por acaso que no ambiente virtual nós temos a internet obscura, não é? Onde se tem pedofilia, onde se tem até o tráfico de drogas, o crime organizado, não é? A chamada internet negra, obscura. Não é? Por quê? Porque o ambiente virtual está debaixo do pecado. Ele é criado pelo homem e o homem está dominado pelo pecado. E é por isso que a igreja precisa ir ao ambiente virtual para salvar as pessoas reais que estão ali no ambiente virtual. E entre as consequências maléficas que traz o avanço tecnológico nas comunicações, que nós vemos nesta era digital, nós temos algumas que nós gostaríamos aqui de manifestar e que a igreja deve levar em conta quando entrar no ambiente virtual para evangelizar. A primeira é a falta de condições de digerir as informações. Como nós dissemos agora há pouco, no Google, quando você pesquisa qualquer coisa, ele te dá milhões de dados a respeito daquilo que você pesquisou. Dados que você jamais vai poder pesquisar todos eles. A velocidade que a era digital nos coloca, no volume das informações, que nós não podemos digerir estas informações, a velocidade com que as informações vêm para nós, que nós somos obrigados a engolir estas informações, é um mal que a igreja precisa estar consciente quando for evangelizar no ambiente virtual. Há muitas informações. E isto é bom. Nós nunca tivemos tanto acesso a tantas informações. Quando nós fazemos os nossos esboços aqui, hoje é muito diferente quando nós éramos crianças. Quando nós queríamos fazer uma pesquisa, nós éramos obrigados a parar
ir a uma biblioteca para fazer a pesquisa daquele livro, daquela obra que nós não tínhamos, para pesquisar um determinado assunto, para depois voltar para casa para poder escrever. Hoje, eu simplesmente pesquiso aqui na internet e eu já tenho a obra traduzida ou não, no seu original. Eu já posso rapidamente, em poucos minutos, sem sair da frente do computador, ter os dados necessários para elaborar o meu texto. Isso é uma facilitação, isso é uma bênção. Mas nós não podemos esquecer que estas informações que nos são trazidas em muita velocidade, em quantidade que nós jamais poderemos digeri-las, isto tem o seu lado mau. Qual é o lado mau? É que nós não temos condição nem tempo de refletir sobre estas informações, de pensar sobre estas informações. E a tendência é que nós engolamos essas informações sem refletir sobre elas, sem investigá-las, e isto nos faz com que nós sejamos manipulados. Quando nós entrarmos no ambiente virtual, nós devemos lembrar que nós estamos correndo o risco de ser manipulados, porque são muitas informações dadas a todo momento e nós somos levados a engolir essas informações, a considerar estas informações verdadeiras e passá-las adiante sem refletirmos e sem investigarmos. E isto não pode ser feito. O saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, fundador do portal Escola Dominical, ele mesmo, uma pessoa da área da informática, que participou dos primeiros desenvolvimentos e avanços tecnológicos que deram origem à internet, ele costumava dizer, e tenho saudade das suas palestras a este respeito, que infelizmente hoje o desenvolvimento tecnológico está criando zumbis digitais. O zumbi, né, aquela figura dos filmes de terror, não é? Que não tem consciência, que não sabe as coisas, verdadeiros mortos-vivos. Hoje, boa parte da humanidade no mundo virtual é manipulado. Ele não tem vontade própria, ele não tem a capacidade crítica de julgar as informações, de avaliar as informações, de investigar as informações. Ele é Maria, vai com as outras. Ele é manipulado por aqueles que controlam o ambiente virtual para pensar, falar e desejar aquilo que os manipuladores querem. São verdadeiras massas de manobra. E nós vemos hoje com muita clareza, quando de repente surge uma histeria, surge um fato que leva as pessoas a se manifestar num determinado sentido, através de informações que muitas vezes são falsas ou distorcidas, e levam as pessoas a tomarem certas opiniões, a adotarem certos valores, a pensarem de uma determinada maneira, que quase sempre é contrária à palavra de Deus, porque tiveram a sua cabeça feita por pessoas que estão no ambiente virtual, manipulando as informações, distorcendo as informações e moldando a conduta e o comportamento das pessoas. Nós temos conhecimento, por exemplo, aqui no Brasil, de um verdadeiro exército que o Partido dos Trabalhadores, o PT, criou ao longo do seu tempo de governo no Brasil, os chamados MAVs, que são militantes de ambiente virtual. Eram mais de 3.000 pessoas
pagas para criar fatos, distorcer informações e manipular os frequentadores do ambiente virtual num determinado sentido, normalmente, para concordar com projetos e programas e políticas do projeto de poder do PT, ou para, repetindo aqui o título do livro do Romeu Tuma Júnior, para assassinar reputações, para denegrir a imagem de adversários do governo. E durante muitos anos, estes militantes de ambiente virtual moldaram a opinião pública do Brasil a ponto de o PT ter vencido 3 eleições seguidas depois de ter chegado ao poder em 2003. Fruto da manipulação de informações. E nós temos conhecimento, as grandes potências mundiais, a China, os Estados Unidos, a Rússia, também têm pessoas nas redes sociais, na internet, promovendo uma verdadeira guerra cibernética, uma guerra de informações para levar as populações a um sentido, a uma decisão, a um comportamento, a uma conduta. O ambiente virtual não é totalmente livre como as pessoas pensam. E eles se valem deste corre-corre, deste tempo real e deste volume imenso de informações para manipular as pessoas, para tirar das pessoas a capacidade de decisão. Mas o servo de Deus, ele não pode se deixar levar por isso. No Salmo de número 10, no versículo 4, o salmista diz o seguinte: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. O ímpio ele não investiga, mas o justo ele tem de investigar. Nós precisamos, irmãos, lembrar que nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Foi o que Jesus prometeu e tem cumprido. Assistir a sua igreja com o Espírito Santo. Em João, no capítulo 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos guia em toda a verdade. Por isso nós não podemos entrar neste corre-corre do tempo real, proporcionado pela era digital. Mas devemos parar, ver a informação, julgá-la segundo a palavra de Deus, antes de passá-la adiante, ter espírito crítico, pedir a direção do Espírito Santo, para que nós não nos tornemos pessoas manipuláveis, nem nos tornemos, como dizia o saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, sermos zumbis digitais. Nós fomos criados para ser seres conforme a imagem e semelhança de Deus. E por isso, nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que entrar no ambiente virtual para levar a verdade, levar a palavra de Deus e não nos deixar envolver pela manipulação. Mas além desta manipulação do ambiente virtual, nós devemos também ver um outro malefício que o ambiente virtual tem trazido, que é o distanciamento das pessoas. Mas eu não disse agora há pouco que
o desenvolvimento tecnológico aproximou as pessoas, como é que eu falo agora que distanciou as pessoas? Eu não estou sendo contraditório? Não, eu não estou sendo contraditório. As culturas se aproximaram, as pessoas se aproximaram no sentido da maneira de viver, mas enquanto indivíduos, a era digital está distanciando as pessoas. As pessoas, elas já não têm o calor humano, o contato real. Hoje o avanço tecnológico tem distanciado as pessoas. Não é incomum nós vermos pessoas dentro de casa, ao invés de conversarem, trocarem mensagem pelo WhatsApp. Isso é terrível, mas é o que tem acontecido. As pessoas não mais dialogam diretamente. Outro dia, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, nós vimos um noticiário na televisão, o dono de uma choperia que começou a construir copos que não ficavam em pé, para obrigar as pessoas a pegar o celular e colocar o copo. E ele fez de tal maneira que o copo só fica em pé se tiver o anteparo do celular. E aí foram entrevistar esse dono da choperia, dizendo: por que o senhor fez esses copos com defeito? Ele disse: para que as pessoas coloquem o celular para o copo ficar em pé, para que elas conversem. Porque eu já estou cansado de ver as pessoas frente a frente aqui na choperia e conversando pelo celular. Há um distanciamento das pessoas. Há uma perda do calor humano provocado pelo desenvolvimento tecnológico. E isso é ruim, porque o homem foi feito para estar em comunhão com o outro. Não é bom que o homem esteja só. E a tecnologia, a participação, a conversa no ambiente virtual não substitui o contato real, o contato pessoal, a convivência das pessoas. Então, o mundo virtual, ele tem afastado as pessoas umas das outras, afastado a convivência real entre as pessoas, o compartilhamento de vida, de emoções, de sentimentos, que não pode ser substituído pelo ambiente virtual. Então, nós temos 2 malefícios graves produzidos pelo desenvolvimento tecnológico, pelo mundo virtual. O ambiente virtual está afastando as pessoas umas das outras, embora as aproxime em termos culturais, e o ambiente virtual está permitindo a uniformização das culturas, a massificação das culturas, está permitindo a manipulação das pessoas por interesses e valores que sabemos que são antibíblicos e malignos, pois o mundo jaz no maligno. Não é por outro motivo que o ambiente virtual hoje tem a sua maior parte de imoralidade sexual. Não é novidade, portanto, que o ambiente virtual tenha hoje uma intensificação da intolerância, do ódio entre as pessoas. Quantas calúnias, injúrias, difamações, quantas polêmicas, quantos debates, quanto desrespeito às pessoas nós vemos hoje no ambiente virtual. As pessoas se tornando mais egocêntricas, mais egoístas, mais individualistas, mais selvagens no ambiente virtual. E é por isso mesmo, porque o ambiente virtual retrata a pecaminosidade do homem, que ele precisa ser evangelizado. Se no ambiente virtual nós vemos a possibilidade da manipulação das pessoas
para que elas adotem valores e princípios contrários à palavra de Deus? Se é no ambiente virtual que nós vemos as pessoas hoje se comportarem como verdadeiros animais irracionais, com desrespeito ao próximo, com ódio, com intolerância. E se as pessoas estão lá, boa parte, ou a esmagadora parte do tempo do seu dia, estão lá no ambiente virtual, é lá que a igreja precisa pregar o evangelho. Nós somos a luz do mundo, nós temos que dissipar as trevas do ambiente virtual. Nós somos a luz do mundo e nós temos de levar Jesus Cristo às pessoas. E se as pessoas estão no ambiente virtual, é lá que nós devemos estar. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele certamente estaria na internet, pregando o evangelho na internet, pregando o evangelho nas redes sociais, pregando o evangelho no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, pelo Skype, pelo Telegram, no YouTube. Nós temos de ir aonde as pessoas estão. É isso que Jesus manda. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se as pessoas estão no ambiente virtual, lá nós devemos pregar-lhes o evangelho. Foi assim que Jesus fez, foi assim que os apóstolos fizeram. Por que Jesus ia a Jerusalém nas festividades? Irmão Caramuru, Jesus ia a Jerusalém nas festividades porque ele cumpriu a lei. E a lei exigia a presença de todo varão nas festividades. É o que você lê lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. É por isso que Jesus ia para Jerusalém, irmão Caramuru. Porque ele cumpriu a lei. E cumprindo a lei, varão como ele era, ele tinha que estar na festa da Páscoa, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos em Jerusalém. É verdade. Jesus cumpriu toda a lei e por isso foi a Jerusalém, ia a Jerusalém nestas 3 festas para cumprir a lei. Mas não era só por causa disso que Jesus ia para Jerusalém. Se você abrir a Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 22, nós encontramos o seguinte: e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. A festa da dedicação não era nenhuma destas 3 festas obrigatórias da presença dos varões. Jesus ia a Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos, porque a lei mandava. Mas na festa da dedicação, e esta festa foi criada no período interbíblico e comemorava a dedicação do templo, purificação do templo, porque o rei da Síria, Antíoco Epifânio, havia profanado o templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus olímpico no templo e sacrificando um porco no altar. E aí vieram os macabeus, Judas Macabeu, liderando a revolta contra os sírios, e quando eles expulsaram os sírios, eles rededicaram o templo, santificaram o templo e novamente o dedicaram a Deus.
E esta festa é a festa da dedicação do templo, que é até hoje chamada Festa das Luzes, Hanukkah, que é comemorada até hoje pelos judeus. Não era uma festa constante da lei de Moisés, nem era uma festa obrigatória. Mas por que Jesus foi a Jerusalém nesta festa? Porque as pessoas estavam lá. Jesus ia onde as pessoas estavam para lhes pregar o evangelho. É por isso que ele mandou que nós fôssemos por todo o mundo. E é por isso que a igreja tem de entrar no ambiente virtual, tem de pregar o evangelho nos meios de comunicação. Esta realidade, irmãos, ficou muito tempo esquecida pela igreja. No começo do avanço tecnológico dos meios de comunicação, quando surgiu o rádio, que foi esse primeiro grande meio de comunicação de massa, a igreja não foi para o rádio pregar o evangelho. Ao contrário, a igreja dizia que o rádio era a caixinha do diabo, que os crentes não podiam ter rádio em casa. Qual foi o resultado disso? Os programas de rádio, o rádio influenciou a cultura de todos os países, principalmente aqui no Brasil, sem que o evangelho fosse pregado. Quando a igreja foi começar a pregar o evangelho no rádio, já gerações haviam sido formadas dentro da malignidade, valores antibíblicos e anticristãos já tinham sido divulgados no rádio. Não foi diferente da televisão. Ter televisão era pecado. O crente não podia ver televisão, muito menos a igreja ir na televisão. Qual foi o resultado disso? A televisão foi usada numa engenharia social para perverter a nossa sociedade. Quantos valores cristãos, quantos valores morais, de acordo com a palavra de Deus, foram destruídos em nosso país pela televisão, principalmente pelas telenovelas. Eu aconselho você até a ver um vídeo do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, onde ele fala sobre a engenharia social por trás das telenovelas. Hoje, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está impregnada de valores contrários à palavra de Deus por causa da televisão. E a culpa da televisão? Não, a culpa é da igreja, que quando surgiu a televisão não ocupou espaços para pregar o evangelho. Hoje a igreja está na televisão pregando o evangelho, mas o prejuízo já está feito. E por isso a igreja precisa estar na internet, nas redes sociais, no ambiente virtual. E graças a Deus, pelo menos nesse aspecto, assim que surgiu a internet, assim que surgiram as redes sociais, a igreja já foi participar, já foi pregar o evangelho ali, e pelo menos nós não tivemos tanto prejuízo quanto nós tivemos com relação ao rádio e à televisão. Nós temos que fazer como Jesus, ir aonde as pessoas estão. E é por isso que a igreja precisa, sim, pregar o evangelho nos meios de comunicação de massa, pregar o evangelho no ambiente virtual, porque lá as pessoas estão, porque lá as pessoas são manipuladas, porque lá as pessoas estão sendo moldadas num comportamento anticristão, e a igreja deve ir lá para lhes pregar o evangelho e evitar que elas sejam manipuladas, evitar que elas adotem valores antibíblicos e anticristãos, evitar que elas se aprofundem no pecado. Por isso a igreja precisa evangelizar o ambiente virtual. E como nós devemos evangelizar no ambiente virtual? Como nós devemos evangelizar na era digital? Em primeiro lugar, nós precisamos, como nós já dissemos aqui, lembrar que o ambiente virtual não é livre. É a primeira ilusão e a primeira mentira que o diabo incute na cabeça das pessoas. É que a internet é um campo livre, que as redes sociais são totalmente livres.
é o lugar da liberdade. E isso incentiva as pessoas até a ficarem muito tempo navegando na internet com essa falsa sensação de liberdade, porque no mundo real elas são limitadas, no mundo real elas têm restrições e não teriam nenhuma restrição no mundo virtual. E isso é mentira. O ambiente virtual não é livre. Nós somos monitorados a todo momento. E é muito simples. Acesse o YouTube agora, depois dessa... Você já está no YouTube, né? Acessando aí a nossa pré-aula. Mas verifique aí no YouTube. Você está nos assistindo e veja as recomendações que o YouTube te dá para acessar. Você vai ver que o YouTube está te recomendando, está lhe recomendando, é exatamente o que você tem acessado nos últimos tempos. São vídeos que tratam do mesmo assunto, da mesma pessoa, dos últimos vídeos que você acessou. Provavelmente o irmão está acessando agora a minha pré-aula e vai ver que tem sugestões de outras pré-aulas nossas aí. Por quê? Porque você é monitorado. O YouTube sabe exatamente o que você tem acessado. Isso é um ambiente livre? E que dizer dos bloqueios do Facebook? Tudo quanto vai contra a política do Facebook é bloqueado. É por isso que muitos irmãos, por exemplo, o irmão Júlio Severo, este blogueiro, que tem sido um defensor da doutrina cristã, vez ou outra ele é bloqueado no Facebook, ele é bloqueado pelo Google, no seu blog. Por quê? Porque ele fala mal do homossexualismo. Fala o que a Bíblia diz, que o homossexualismo é pecado. E por isso ele é sistematicamente perseguido e bloqueado. Isso é um ambiente livre? Logicamente que não. Então a primeira coisa para nós evangelizarmos é lembrarmos que o ambiente virtual não é livre. É fruto de manipulação de quem controla a mídia digital. E quem controla a mídia digital está sob os interesses do maligno. Eu preciso ter esta consciência para, primeiro, investigar toda a informação que eu tiver no mundo virtual. O evangelizador, a igreja, ao evangelizar, ela tem que ter investigação das informações. Ela não pode irrefletidamente engolir todas as informações que vêm e passá-las adiante. Esse é o primeiro ponto que nós devemos na evangelização. Lembrar que o ambiente virtual não é livre, está sob o domínio do maligno e nós estamos enfrentando as trevas no ambiente virtual. Em segundo lugar, a segunda atitude que nós devemos ter para evangelizar na era digital é dar um bom testemunho no fundo virtual. Esta falsa sensação de liberdade que nos dá a era digital no ambiente virtual, ela faz as pessoas acharem que não tem limites e faz as pessoas se sentirem protegidas e com isso elas avançam um sinal. Elas não se controlam, não são cautelosas, não são prudentes. E é por isso que nós temos no ambiente virtual as pessoas mais soltas. E é por isso que as pessoas falam, escrevem algo que jamais falariam ou escreveriam se estivessem face a face com uma pessoa. É por isso que as pessoas caluniam, difamam, assassinam reputações com muita facilidade. É por isso que as pessoas hoje se tornam mais intolerantes. Porque
atrás de um computador, atrás de um teclado, atrás de um celular, é muito mais fácil xingar, detratar, desrespeitar e simplesmente descartar aquele contato, bloquear aquele contato, porque aquela pessoa não concorda com ela não precisa conviver com a pessoa, é simplesmente descartá-la. Tratar as pessoas como coisas, como instrumentos para a minha própria satisfação. E é dentro desta sensação de maior liberdade, de maior descontrole dos instintos, que a igreja, o evangelizador, precisa, mais do que nunca, dar bom testemunho. No mundo virtual, no ambiente virtual, o salvo, ele precisa se controlar mais ainda, por causa desta falsa sensação de liberdade e desse distanciamento com o outro. Nós temos uma tendência a nos descontrolarmos e a deixarmos que a carne, essa natureza pecaminosa, atue. É muito mais fácil alguém acessar um site pornográfico e cometer coisas de lascívia do que cantar uma mulher na rua. Há uma tentação maior no ambiente virtual. Mas por isso mesmo nós temos que dar bom testemunho no ambiente virtual. Para evangelizarmos no ambiente virtual, nós temos que ser santos nas redes sociais, na internet. Não podemos detratar as pessoas, desrespeitar as pessoas. Não devemos tratar as pessoas como coisas. Nós temos que lembrar que atrás de um teclado, do outro lado, atrás do celular do outro lado, do touch do outro lado, existe uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, que Deus ama e que tem que ser alcançada pelo Evangelho. E para isso, eu preciso ser santo também diante do celular, diante do computador. Eu tenho que dar um bom testemunho. O nosso comentarista chama isso do fator Eliseu. No ambiente virtual, nos contatos que eu tenho nas redes sociais, no meu blog, no meu site, eu preciso ser visto como um servo de Deus, como alguém que fale a verdade, que é guiado em toda a verdade, que é um santo homem de Deus. Este é o fator Eliseu. A gente lê lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, nos nossos contatos no mundo virtual, nas redes sociais, nos blogs, sites, enfim, o canal do YouTube, as pessoas têm que ver em nós a santidade. Tem que ver em nós a obediência à palavra de Deus, a sinceridade, a verdade. Como nós podemos evangelizar no mundo virtual, xingando as pessoas, bloqueando as pessoas, tendo perfis falsos nas redes sociais? Como nós podemos evangelizar as pessoas frequentando ambientes onde se favorece e se faz apologia do pecado, da imoralidade? Como é que eu posso evangelizar no mundo virtual se eu não der bom testemunho? E aí, irmãos, nós temos um outro perigo que hoje tem desgraçado a vida de muitos crentes.
Porque, como nós dissemos, o ambiente virtual, o ambiente dos meios da comunicação de massa, ele é manipulável. E o que nós temos hoje visto é muitas pessoas pregando o evangelho na rádio, na televisão, na internet, nas redes sociais, e que criam personagens. É aquele cidadão santo, poderoso, ungido, pingando óleo, que prega no programa de rádio, no programa de televisão, nos vídeos na internet, mas que na vida real não corresponde a isso. Ele tem uma vida dupla. Ele é o grande homem de Deus ou a grande mulher de Deus na mídia. Ele é um devasso, um hipócrita religioso no mundo real. E quando se descobre quem ele é verdadeiramente, causa-se escândalo. Quantos televangelistas, quantos grandes pregadores de mídia causam escândalos, são descobertos na sua vida real, porque acham e entram na ilusão de que podem ter uma vida dupla, uma vida para todos no mundo virtual, no mundo das comunicações, e uma vida privada depravada. Estas pessoas causam escândalo, porque se deixam levar pela ilusão da mídia. E por causarem escândalo, padecerão grandemente. Olha o que a Bíblia diz a esse respeito, dos instrumentos de escândalo. Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Para evangelizar no mundo virtual, nós temos que entender que nós temos de ser o mesmo no ambiente virtual e no mundo real. Nós temos que dar bom testemunho. É o fator Eliseu de que diz o nosso comentarista, o pastor Claudionor Correia de Andrade. Mas além de lembrar que o ambiente virtual não é livre, está debaixo do pecado, além de ter bom testemunho, nós precisamos nos aproximar das pessoas, mesmo sendo um ambiente virtual. Nos meios de comunicação de massa, a evangelização é, em primeiro lugar, em massa. Quando nós estamos fazendo um programa de rádio para pregar o evangelho, nós estamos usando do método da evangelização em massa, o método de evangelismo em massa, do evangelismo impessoal. Quando nós temos um programa de televisão onde nós pregamos o evangelho, nós também estamos usando do método da evangelização em massa, da evangelização impessoal. Quando nós postamos vídeos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, enfim, nós estamos fazendo a evangelização em massa. Mas na internet, nas redes sociais, nós devemos fazer o método do evangelismo pessoal. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Nós temos que superar esse distanciamento que nós já dissemos que há entre as pessoas. Por isso que o título da nossa lição é o evangelismo real na era digital. Eu preciso me aproximar das pessoas. Eu preciso fazer uma evangelização individualizada, porque Deus trata com indivíduos, Deus não trata com a massa, Deus trata com indivíduos. Nós já dissemos na lição, uma das primeiras lições desse trimestre, lembrando a lição do pastor Expedito Nogueira Marinho, no livro dele que está no prelo sobre o evangelismo, ele dizendo que o evangelismo pessoal ele é superior ao evangelismo impessoal, porque o evangelismo pessoal permite que nós
apliquemos a mensagem do Evangelho às necessidades do indivíduo e dirimamos as suas dúvidas. Na evangelização do ambiente virtual, nós não podemos entrar no corre-corre do ambiente virtual. Nós temos que gastar tempo com a pessoa. Quando estivermos evangelizando uma pessoa, apesar da distância pessoal, nós devemos cuidar dessas pessoas, tirar a dúvida dessa pessoa, compartilhar as suas angústias, suas expectativas. É preciso haver um evangelismo pessoal na internet. Muitas pessoas acham que evangelizam na internet postando vídeos, gravando mensagens, colocando pensamentos, fotos, imagens. Isso é uma evangelização? É. Mas eu preciso me aproximar das pessoas. Eu preciso ter um método de evangelismo pessoal, individualizado, mesmo no ambiente virtual. Ter cuidado de cada um, porque era assim que Jesus fazia. Em quarto lugar, eu preciso, no ambiente virtual, usar de clareza, concisão e objetividade. Irmãos, diante do corre-corre e da vida no tempo real que o mundo, que a era digital nos coloca, nós não podemos ter muita prolixidade. Eu aqui estou até me penitenciando, né? Eu tenho essa dificuldade de concisão e os nossos vídeos são longos e eu sei que muitas pessoas não assistem a esses vídeos por não terem tempo. É por isso que a evangelização ela tem que ser objetiva, concisa e clara. É o que o nosso comentarista chamou do fator Abacuque. Lembrando lá o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Quando Deus fala com Abacuque, ele diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Deus mandou que Abacuque escrevesse a visão que ele tinha tido em letras bem grandes, graúdas, que pudessem ser vistas e lidas por quem passasse correndo pelo caminho. Uma espécie de um outdoor, né? No corre-corre da era digital, nós temos que seguir esse mesmo conselho, essa mesma ordem que o Senhor deu a Abacuque. Nós temos que trazer mensagens claras, concisas e objetivas. Falar do amor de Deus em poucas palavras, em pouco tempo, porque no corre-corre as pessoas não param para ver vídeos muito longos, não param para ouvir áudios muito longos, não param para ler textos muito longos, mas nós devemos fazer com que, de forma clara, objetiva e concisa, eles ouçam a mensagem do Senhor. Não se esqueça que Jesus, ao pregar o Evangelho, ele não fazia longos sermões. Ele fez longos sermões. Mas quando ele prega o Evangelho, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Devemos ser concisos, claros e objetivos. Porque o ambiente virtual é o ambiente do corre-corre, do tempo real. E para evangelizar com eficiência e eficácia na era digital, precisamos do fator Abacuque. Precisamos ser claros, concisos e objetivos. Em quinto lugar, para evangelizar no ambiente virtual, nós temos de ser pacificadores. A Bíblia diz que o servo de Jesus tem que ter esta característica. É a característica de ser um pacificador, porque ele é irmão do príncipe da paz, porque ele recebeu a paz com Deus pela fé em Cristo Jesus, e ele tem a paz de Deus.
E uma das qualidades do fruto do Espírito é a paz. É uma das características do servo de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos que ser pacificadores. Como eu disse, o ambiente virtual há um aumento da intolerância, o aumento das contendas, das discussões, dos debates, das polêmicas. As pessoas têm um aumento do ódio e da intolerância, porque estão sob o domínio do pecado, sob o domínio do egoísmo e do individualismo, que é aumentado com o distanciamento com o outro. A pessoa se sente autossuficiente quando está atrás de um teclado de um computador ou de um touch de um celular. Ela acha que as pessoas têm que concordar com ela e quem não concordar com ela, ela simplesmente bloqueia, descarta. O ambiente virtual, ele permite, nesta falsa sensação de liberdade, o aumento do egoísmo, do individualismo e da intolerância com as outras pessoas. Mas a igreja está no ambiente virtual para levar o amor ao próximo, para levar o contrário disso, a nossa necessidade e dependência do outro, o amor fraternal. E por isso nós devemos ser pacificadores. É muito triste vermos pessoas que estão, sob o pretexto de pregar o evangelho no ambiente virtual, gerando polêmicas, contendas, debates, discussões, xingamentos, difamações, injúrias, criando verdadeiros campos de guerra no ambiente virtual, quando nós temos de ser pacificadores. E aí nós nos lembramos o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos... 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo diz que nós temos que nos apartar das pessoas que geram contendas, das pessoas que geram discussões, porque essas discussões, elas simplesmente pervertem. É o que Paulo escrevendo ainda a Timóteo, agora na segunda carta, capítulo 2, versículo 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Nós não devemos usar o ambiente virtual para ficar discutindo, debatendo, causando polêmica, contenda, xingamentos, verdadeiras guerras de palavras. Não é assim que nós vamos pregar o evangelho. Muitas pessoas querem pregar o evangelho e entram em atrito com pessoas de outras religiões, com ateus, com incrédulos, criando verdadeiros campos de batalha na internet. Isso não é evangelizar. Isso é estar a serviço do diabo, porque Paulo diz que as contendas de palavras para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Nós temos, irmãos, de fazer como Jesus. Jesus, ele, quando injuriado, não injuriava. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro 2 e 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É assim que nós temos que nos comportar na internet. É evidente que nós seremos perseguidos na internet.
Como nós dissemos, o ambiente virtual é controlado pelo maligno. E é evidente que quando nós entrarmos para pregar o evangelho, virão hackers, virão outras pessoas nos atacar, nos injuriar, querer nos bloquear nas redes sociais. Mas quando nós formos injuriados, não devemos injuriar. Quando nós sofrermos, não devemos ameaçar, mas nos entregar àquele que julga justamente. Pedir a Deus. O Portal Escola Dominical já foi alvo de muitos hackers. Vive sendo alvo de ataques de hackers. Porque nós estamos divulgando a palavra de Deus no meio das trevas do ambiente virtual. Mas nós não queremos o mal dessas pessoas. Nós oramos por essas pessoas. E nós pedimos a Deus que elas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. É essa postura que nós devemos ter. É lógico que nós devemos ter alguns cuidados quando tivermos os nossos contatos, porque existem pessoas, e já aconteceu isso no Portal Escola Dominical, que entram na nossa comunidade, no Facebook, entram no nosso site, fazem comentários nos nossos blogs, para tumultuar, para contender. São agentes infiltrados do inimigo para perturbar o nosso trabalho. E aí nós devemos seguir o conselho que Paulo disse a Tito, no capítulo 3, no versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Quando nós percebermos que alguém está entrando em contato conosco, de maneira a criar polêmica, a inserir heresias, a perturbar o nosso trabalho de evangelização, esta pessoa nós devemos evitá-la. Percebendo a sua má intenção e a sua indisposição em mudar de atitude, aí sim nós vamos retirá-la do nosso contato, bloqueá-la no WhatsApp, do grupo do WhatsApp, bloqueá-la no Facebook, removê-la no YouTube, enfim. Mas depois que nós dermos a oportunidade, porque o mesmo Paulo que escreveu isso a Tito, ao homem herege depois de uma e outra admoestação evitam, ele também diz, no capítulo 1, no versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, primeiro nós vamos tentar demover aquela pessoa daquela má intenção. Mas quando nós verificarmos que ela não quer, de maneira nenhuma, se amoldar ao Evangelho, ou permitir o nosso trabalho, nós devemos bloqueá-la, aí sim. Depois de uma ou outra admoestação. Quando nós vemos que ela tem um único objetivo de perturbar o trabalho da evangelização. Mas nós devemos dar a oportunidade da salvação e nunca deixar a porta fechada para essas pessoas. Mas devemos fazer como Jesus. Lembrando que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos. Em Mateus 5:11, Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição que teremos na evangelização no ambiente virtual é uma comprovação de que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso servirá para a glória de Deus. É o que disse o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. No ambiente virtual nós seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos difamados, seremos bloqueados. Mas nós temos que agir como pacificadores, não entrando na contenda, não difamando, não entrando em discussões, debates ou polêmicas, mas bem ao contrário, fazendo como Jesus, quando injuriavam, não injuriava. Não abrirmos a nossa boca para pecar, como Jesus fez. Nós vemos isso lá no seu julgamento, em Mateus capítulo 27, versículo 13 e 14. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Em Marcos 15, o evangelista diz, então Pilatos, Marcos 15, 4 e 5. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. E em Lucas também, ele fala sobre isso. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. É assim que nós devemos nos portar no ambiente virtual. Quando fomos difamados, caluniados, perseguidos, nós não devemos abrir palavra para difamar, para caluniar. Ficar como Jesus calados. E o nosso silêncio irá levar as pessoas, como Pilatos, a se maravilhar, a ver o nosso bom testemunho. Mas além de lembrar que o ambiente virtual não é livre, de dar bom testemunho, de se aproximar das pessoas, de ser claro, conciso e objetivo, e de ser um pacificador evitando polêmicas e contendas, no ambiente virtual nós devemos evangelizar, buscando sempre um ponto de contato para transmitir a mensagem do evangelho. Aquilo que o pastor Claudio Corrêa de Andrade chamou de fator Paulo. Paulo, irmãos, como ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18 e 22, ele sempre procurava saber o ambiente em que ele estava para ali pregar a mensagem do evangelho. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Eu tenho que aproveitar o ambiente e pegar um ponto de contato para pregar o evangelho. Foi o que fez Paulo, por exemplo, lá no Areópago, lá em Atenas. Ele pegou o Deus desconhecido que eles adoravam para, através desse Deus desconhecido, pregar o evangelho. Nós temos que saber onde nós estamos no ambiente virtual. Que tipo de comunidade nós estamos participando? Com que tipo de pessoa nós estamos travando um contato, um diálogo? E dentro daquele interesse, daquilo que nos aproximou, eu devo falar de Jesus. Se eu estou num blog jurídico, numa comunidade jurídica, eu vou aproveitar, quando estiver comentando alguma coisa do direito, para falar de Jesus e da palavra de Deus naquele assunto que eu estou comentando. Eu tenho que ter este ponto de contato. Não adianta eu entrar
numa comunidade que fala, por exemplo, de cinema e começar ali a pregar o evangelho. Entrar naquela comunidade e ficar falando de jeito. Não, eu tenho que aproveitar o interesse da pessoa que tem, que a pessoa se está lá numa comunidade de cinema, porque ela gosta dos filmes, ela gosta de saber os filmes do momento, gosta dos atores, e neste assunto que eu estou ali participando, porque eu também tenho interesse nesse assunto, aproveitar as oportunidades que forem criadas para falar do Evangelho, para falar de Cristo. Outro elemento é que nós, no ambiente virtual, apesar do corre-corre, nós devemos sempre explicar a mensagem do Evangelho. Não podemos querer que as pessoas simplesmente engulam as informações, mas que reflitam sobre elas, que tenham consciência crítica sobre elas. E isso envolve também a mensagem do Evangelho. Nós precisamos explicar a mensagem do Evangelho, gastar tempo, mesmo no corre-corre, para explicar às pessoas o plano da salvação em Jesus Cristo. Isto é o que o nosso comentarista chama do fator Filipe. Lembrando do episódio lá de Atos 8, 26 a 40, em que Filipe chega ali naquela carruagem, na estrada de Gaza que estava deserta, e aparece o eunuco, que era o tesoureiro da rainha Candace dos etíopes, que estava lendo em voz alta o texto o livro do profeta Isaías, e ele se aproxima e pergunta para aquele eunuco: entendes tu o que lês? E ele responde: como poderei entender se ninguém me explicar? E aí Filipe começa a explicar àquele eunuco o plano de Deus para a salvação, através daquele texto de Isaías. E no ambiente virtual, nós também temos que estar preparados e treinados para explicar a palavra de Deus àqueles que estão desejosos de conhecê-la. É por isso que eu tenho que me preparar para estar evangelizando no ambiente virtual. Um preparo tecnológico, para eu saber manusear as ferramentas. E aí, irmãos, nós temos um grande segmento que pode ser envolvido na evangelização, que são nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. A igreja precisa investir nos crianças, jovens e adolescentes. Hoje, uma criança de 1 ano, 2 anos, já sabe manipular um celular, um smartphone. E nós podemos envolver os nossos jovens, crianças e adolescentes na evangelização. Eles estão o dia todo no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no WhatsApp, em todas essas redes sociais. E eles poderiam estar evangelizando seus amigos, evangelizando seus contatos, ao invés de serem influenciados por eles. Porque eles estão treinados, eles sabem mexer nisso. E nós temos que investir na garotada, na galera, como diz o povo, para que eles possam levar a mensagem do Evangelho aos contatos, às redes sociais, ao mundo virtual. Explicando a mensagem do Evangelho, ensinando as pessoas a refletirem sobre as informações que recebem. Mas, além disso, nós não podemos reduzir a evangelização ao ambiente virtual. Nós estamos no ambiente virtual, mas para alcançar pessoas reais. O trabalho da evangelização no mundo virtual tem que levar as pessoas reais a terem um contato com Jesus, a serem salvas e a terem contato com pessoas reais para viverem a sua vida cristã. Irmãos, não existem igrejas virtuais. Não existe comunhão virtual. A comunhão ela tem que ser real. A pessoa evangelizada na internet,
ela vai ter que pertencer a uma igreja local, ela vai ter que ter um contato pessoal. Porque a salvação é individual, mas o crescimento espiritual e a santificação dependem do outro. Nós colocamos aí em nossos bolsos vários momentos em que a Bíblia diz que nós temos que nos amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, consolar uns aos outros. E para isto, nós precisamos do calor humano. Eu preciso frequentar uma igreja local real. As pessoas são reais. Nós não defendemos aí que a pessoa tenha um avatar e viva uma vida virtual. Como Second Life, uma segunda vida. Isto é mais uma artimanha do diabo. Desligue-se do mundo real e viva no mundo virtual. Seja uma outra pessoa no mundo virtual. Se esqueça da pessoa real que você é. Não. Nós pregamos o evangelho no ambiente virtual porque as pessoas estão lá. Mas nós precisamos salvar pessoas reais. E essas pessoas reais precisam ter comunhão e calor humano com outras pessoas. E porque hoje nas próprias igrejas locais falta este calor humano, pois hoje nós temos verdadeiras multidões. Muitas igrejas são como um salão, um teatro. As pessoas vão assistir a peça, uma não conhece a outra, vem, assiste a peça e vai embora. É o que a sociologia chama de multidão. E muitas igrejas locais são assim, as pessoas vêm, assistem ao culto e vão embora. Mas não é isso o propósito de Deus. A igreja não é isso. Quando a gente abre lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O contato pessoal é absolutamente necessário e indispensável para que nós tenhamos uma vida cristã. Por isso a evangelização no ambiente virtual não pode se reduzir ao ambiente virtual, mas tem de levar a pessoa evangelizada a um contato real numa igreja local, para que ela possa perseverar até o fim e ser salva. Não basta postar vídeos na internet, não basta falar no Facebook, no Twitter de Jesus, não basta pregar o evangelho no rádio ou na televisão. É preciso levar esta pessoa a uma igreja local, uma vez ela recebendo Cristo, para que ela tenha uma vida de comunhão e possa crescer espiritualmente mediante o contato. Por isso, quando eu evangelizo alguém na internet, eu preciso me encontrar com ela pessoalmente e levá-la a uma igreja local. Se ela está distante, que eu não posso ter um contato pessoal com ela, eu tenho que arrumar alguém do lugar onde ela mora para que esta pessoa a leve a uma igreja local. Outro ponto importante é que nós devemos pregar a Cristo. Pregar o Evangelho. E nós já vimos na primeira lição deste trimestre que pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo, é pregar o reino de Deus e é pregar a palavra de Deus. Nós temos que usar a internet para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Paulo, nesse texto que nós lemos aqui de 1 aos Coríntios, no capítulo 9, voltaremos a ele aqui, ele diz isto: que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo,
para não abusar do meu poder no Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho, levar a mensagem de Cristo e este crucificado. Hoje, muitas igrejas têm Facebook, têm site, têm Twitter, tem grupo do WhatsApp. Mas o que eles... Tem Instagram. O que eles postam lá? Fotos e mais fotos e mais fotos de festividades, de eventos. Mas falar de Jesus não falam. Mas pregar a palavra de Deus não pregam. Volto a lembrar do nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, por que ele teve a ideia de lançar o portal Escola Dominical. A internet estava no começo, e ele, ao ver os sites, no tempo nem tinha blog ainda, de igrejas, ele só via fotos e fotos e mais fotos. Só via a vaidade das pessoas. Só via a apologia do homem, dos atos humanos, e não via a palavra de Deus. E ele resolveu criar o portal Escola Dominical para, através do portal Escola Dominical, divulgar a palavra de Deus, preparar melhor os professores de escola dominical, que são formadores de opinião na igreja. Foi esse o objetivo do portal Escola Dominical. Para isso ele surgiu. Porque a evangelização ele tem que pregar a Cristo. Nós não estamos no ambiente virtual para o entretenimento, para criar uma ilusão, para fugir do mundo real. Mas nós estamos no ambiente virtual porque as pessoas lá estão para lembrá-las do mundo real e da necessidade que elas têm de ter a vida eterna, de crer em Cristo Jesus. É por isso que a nossa lição chama-se evangelização real na era digital. E fazendo tudo isso, no final, nós temos que levar as pessoas à reflexão e à investigação das informações, evitando que elas se tornem pessoas manipuladas, zumbis digitais. Quando nós pregamos o Evangelho, nós também devemos mostrar que tudo que vier na internet, tudo que vier nas redes sociais, tudo que vier no ambiente virtual, tem que ser refletido e julgado à luz da palavra de Deus. O ambiente virtual está aí, é uma realidade. Tem seus malefícios, sim, mas é uma realidade. As pessoas estão lá, e por isso a igreja deve levar a mensagem da salvação no ambiente virtual. Amém?